Fala rapaziada, tranquilo, Mano Dix na ativa, depois de bastante tempo, né? Sem tá colocando um conteúdo aqui pra vocês, mas hoje eu tô chegando, quero colocar aqui um boné 3 painéis. É o mais simples pra você começar, mas não que seja o mais fácil, tá bom? Ele simplesmente tem menos etapas, mas vamos com calma aí que eu vou estar mostrando pra vocês. Agora eu vou mostrar um pouco do material que a gente vai utilizar. Então os materiais aqui, pessoal, nossa aba, que essa aqui eu costumo sempre fazer com o EVA de 5 milímetros ou de 3 milímetros, bem flexível. O nosso molde, que não pode faltar, esse vai estar disponível no nosso site, o link vai estar aí na descrição, ok? Vindo mais para cá, o viés, tesoura, o ajustezinho aqui, maneiro, e a carneira também encontra no site, tá bem? Olha só. Como eu falei para vocês, hoje vai ser aquele modelinho 3 painéis, para você iniciar da melhor forma. Como eu disse, reforço, é o mais simples, mas não é o mais fácil, ok? Eu estou usando um aqui, que eu tinha preparado. Esse aqui deu até uma incrementada, fiz um desenho. Vou mostrar melhor aqui para vocês. Esse outro aqui do Sub-Zero, você está entendendo? Ele tem essa frente aqui, ó, lisa, que você pode explorar com alguma coisa. Aqui eu coloquei a nossa logo. Mas acho que vamos para um recado importante. Antes da gente iniciar mesmo, pessoal, é importante 3 coisas. Você deixar o seu like se você achar interessante, é uma forma efetiva de você contribuir com a gente. Segundo, entra nas nossas redes sociais, segue lá, vira e mexe, estou colocando alguma coisinha também. E a terceira, todos os produtos, materiais, não todos, né, mas o molde e a carneira você encontra aqui no link na descrição no nosso site. Beleza? E se tiver qualquer dúvida, coloca uma mensagem, alguma coisa que passou batida, eu vou tentar fazer um vídeo não tão longo. Vou tentar dar uma enxugada nele, mas se passar alguma coisa, deixa no comentário que nos próximos vídeos eu procurar melhorar isso aí. Beleza? Eu adiantei já alguma parte, que foi o do risco, ok? Ó, aqui eu coloquei ele nesse sentido, fiz o corte. Essa outra lateralzinha, a mesma pegada, tá? Só utilizei o mesmo espaço e já aproveitei para fazer o da aba aqui também. Eu vou utilizar esse outro tecidinho, esse caqui e o azul. Um detalhe é que nessa vertente eu não vou colocar a intertela, ok? Para poder adiantar um pouco mais o trabalho. Para quem tem a dúvida aqui do que é a intertela, ele é esse materialzinho aqui, é um tecidinho com uma cola, e que a gente também faz o recorte dele do mesmo tamanho do que é aqui o nosso molde. E depois, com o ferro quente, a gente aplica. Então ele deixa o material mais rígido, o que honestamente me facilita na hora de fazer a costura. Mas assim, no próximo vídeo eu vou fazer um de 4 painéis, no qual eu vou usar essa daqui. Pessoal, eu já recortei, ok? Aqui o corpo do boné, as laterais, então nós vamos iniciar a costura. Então nós vamos colocar os painéis aqui nas laterais. Eu vou usar aqui uma linha preta, ok? Para fazer esse trabalho, porque ele acaba mostrando melhor em alguns momentos. Eu vou querer pegar detalhes, então vocês vão enxergar de uma maneira melhor se fizer com essa linhazinha preta. Então eu dou uma margem pequena aqui, ok? Vem aqui no retrocesso. Pessoal, eu faço tudo bem devagarzinho, sem pressa. Então, pessoal, finalizei essa primeira parte aqui, da junção da lateral, só para vocês darem uma olhada, ok? Ó. A parte de dentro interna, onde nós vamos colocar um viés aqui, ok? Só que antes disso, vamos fazer esse mesmo processo do outro lado aqui. Como eu já mostrei esse, então eu só vou adiantar. Então, pelo menos a montagem aqui nós já adiantamos. Parte interna, nós vamos colocar o viés. Dá uma atenção aqui, você vê, eu não entro muito para cá não, é meio centímetro, ok? Ó, a linha preta fica interessante porque ela mostra isso aí. Então agora nós vamos começar a colocar o viés aqui da lateral e nessa parte de trás. Então aqui eu já cortei um viés, um pedaço aqui, que vai dar conta de fazer essa volta. Então nós estamos olhando aqui. Pessoal, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou dar uma virada. Eu vou costurar o viés do jeito que ele está aqui, ó, fechadinho. Eu vou colocar aqui, pessoal. Pegando a pontinha. Consegue enxergar? E fazendo toda essa volta. Costurando praticamente em cima da linha. Ok? Só reforçando. Ó, o viés tá aqui, tem essas duas abinhas, né? Eu faço com ela ao contrário. Ok? Essas abinhas viradas para baixo.
É a partir daqui que eu vou começar. Então vocês reparem aqui, nós colocamos o viés, ele fica nesse formato. É um costume meu, porque você poderia fazer o contrário também. Só que eu faço assim, para depois eu fechar ele, jogar aqui para essa parte superior e fazer a costura. Ok? O modo mais bacana é você vir daqui mesmo. E vir fazendo a costura rente. Só que, cara, eu sou meio... Tem as minhas particularidades. Eu gosto de vir por aqui, ó. Porque aí eu vou sentindo aqui onde está o viés, ou vendo mesmo, porque o tecido é mais transparente, e eu consigo fazer ela bem retinha. Para vocês darem uma olhada. Então ele segue esse caminho aqui, até aqui na parte de trás. Fica nesse aspecto. Tem pessoas que fazem desse lado aqui. Vai do que você achar melhor. Provavelmente tem várias pessoas aí que manjam de costura infinitamente mais do que eu. Então cada um tem a sua técnica. Agora nós vamos repetir isso aqui desse lado. Então nós colocamos aqui os dois viés. Olha como fica. E nós vamos colocar dessa parte de trás agora. Ok? O lance é que tem uma particularidade na hora de nós aplicarmos que é diferente desse daqui. É um jeito como eu aplico. Vou mostrar para vocês. Então vamos lá. Nesse caso, para aplicar essa daqui, eu abro essa canaletinha. Uma canaleta. Eu abro ela aqui. E é exatamente em cima dela onde nós vamos fazer a costura. Seguindo tudo aqui. Vai ficar nesse formato, ó. Colocamos aqui a costura bem na canaletinha. Entendeu? Então agora eu vou fazer um giro. Aqui para dentro. Rodei ele para dentro. Vai ficar escondido nesse formato. Eu vou fazer uma costura rente aqui. Duas. Vou fazer uma, depois uma um pouquinho mais aberta. Esse é o formato. Ó, depois que nós fazemos aquele giro com o viés na parte interna, aí eu passo umas duas costuras aqui, ó. Aqui não vai pegar, né? Porque é tudo preto, mas vai ficar dentro dessa linha. Eu passo duas aqui. Então, pelo menos a caixa aqui do cap tá pronta. Agora nós vamos para outra etapa, que é a aba. Bom, então na aba aqui, só para explicar rapidinho como que eu fiz o recorte, deixei a abinha nossa. Eu costumo trabalhar com essa abinha aqui, ó, de EVA de 5mm ou de 3mm. Ela é bem flexível, bem bacana. E eu deixo ela pequenininha, que eu acho que é uma estética legal e que eu curto. Então assim, eu cheguei aqui no tecido, coloquei tanto... Eu vou fazer uma junção aqui das cores, mesmo que nós utilizamos aqui no boné, que é esse caqui e o azul. Coloquei ele aqui, pessoal. Fiz só o que eu risco até aqui embaixo e fechou. E fiz o recorte com um poucos centímetros a mais aqui, pô. Vou dizer 1,5 centímetro, 2 centímetros aqui de margem, para poder fazer a costura. Ó, só um adendo rápido aqui. Fiz a costura dando uma margem do risco, porque a abinha, como ela tem uns 5 milímetros, então eu dou uma margem aqui, para poder encaixar da melhor forma, porque a aba é um trabalho que você vai ter que ter paciência para fazer, ok? E aqui eu vou cortar essa rebarba, tirar um pouquinho, né, esse excesso. Ó, pessoal, depois de nós termos retirado aqui a rebarba, vamos fazer o giro aqui dela. E, pessoal, um lance, esse aqui da aba, vocês vão ter que ter paciência, porque até eu sofro com isso aqui, até hoje, toda vez. Faz parte do game. Você tem uma técnica aí melhor, pode passar também nos comentários que ajuda, ok? Ó, fiz aqui o giro. Nossa abinha. Só ver qual era o lado, era esse aqui. Agora a gente vai encaixar ela. O intuito é ela ficar bem firminha. Ok? Vocês vão ter que trabalhar, jogar. Ó, a minha ideia é deixar essa aqui realmente para baixo.
dentro desse formato aqui. Por isso que nós deixamos, inclusive, aquela margenzinha para poder encaixar direitinho. Então, mas na hora que nós formos costurar, eu tenho o costume de ficar puxando. Ou pega a parte de baixo aqui para poder encaixar da melhor forma. Ok? Então agora eu vou costurar. Então só dei uma encaixada nela aqui. Primeiro, eu vou fazer uma costura rente. Ok? Mas sempre procurando deixar ela firme, puxar aqui os lados, um pouquinho para baixo. Cara, isso aqui vai ser particular, aí vocês vão na base do olho mesmo, e para conseguir deixar da melhor forma. Então, da melhor forma, procurei colocar aqui essa parte clara mais para baixo, deixar azul em cima. Fiz aqui a costura e depois, no mesmo tamanho do calcador aqui, eu fiz a volta, porque me ajuda no parâmetro depois na hora de colocar o topo do boné junto com a aba. Mas antes aqui, eu vou fazer agora os riscos. Tenho o costume de fazer 4 linhas aqui, então eu vou fazer elas. Pessoal, vou mostrar um detalhe assim que eu utilizo aqui da própria máquina. Deixa eu apagar aqui, que eu acho que vai mostrar um pouquinho melhor. Pode ver que tem umas metragens aqui. E eu vou utilizando delas no olhômetro aqui no dedo. Sei que tem um calcadorzinho, coisas nesse sentido para poder deixar bem firme aqui. Mas, cara, eu ainda não tenho. Então eu tenho que procurar comprar, mas como a gente dá um jeito, né? Então eu vou seguindo realmente essas linhas aqui. E agora a nossa aba pronta, já foi colocado todos os riscos ali que eu queria. Nós vamos colocar a carneira, aquela fita anti-suor, pessoal, que todos os bonés aí tem, o que também está disponível no nosso site, se você quiser entrar lá. Eu fiz uma marcação central, tanto na carneira quanto na aba, e um outro toque, pessoal, que a gente coloca a carneira na base e na parte de baixo, ok? Aqui eu já estava centralizando ela para a gente poder fazer a costura e ficar um trabalho bem profissional, bem diferenciado. E sobre a aplicação, quando a gente vai começar a costura, vocês podem notar ali que eu deixei um espaço. Aquela última costura, ela vai estar junto, paralela à costura de baixo da aba. E eu vou deixar uma gordurinha ali, porque quando nós formos fazer a junção da aba com o topo do boné, a linha vai passar exatamente naquele trecho. Então vale ressaltar esse toque. Não precisa fazer com pressa, com calma, com tranquilidade. Vocês podem ver que eu vou deixar sempre uma rebarbinha, uma gordurinha ali da carneira, para poder nós utilizarmos na outra fase. Aqui nós já iniciamos. Pessoal, não precisa ter pressa, faz no seu tempo, faz com calma. Eu levei muito tempo até conseguir fazer nesse formato, que mesmo assim é bem devagar, mas é algo importante e deixa uma peça bem bacana. Então, depois de nós termos já colocado a carneira, juntado ela com a aba, nós vamos pegar ali o topo do boné, que nós já tínhamos finalizado, e vamos fazer essa junção. Pessoal, tanto na aba quanto ali no corpo do boné, eu faço uma marcação, tá certo? Para a gente encontrar o meio da peça. E sim, na hora que nós fazemos a costura, não fica nada torto, aquela coisa grosseira. Esse também é uma parte que vai ter um pouquinho mais de trabalho. Não precisa fazer com pressa, como eu sempre falo, tranquilidade. Nós vamos seguir aquela linha, tá vendo aquela segunda linha que eu tinha feito? Vai servir de parâmetro para nós colocarmos o topo do boné, ele não avançar muito para frente. Nós temos uma base. Então, com muita tranquilidade, a gente junta os dois meios ali nos quais nós marcamos. E a partir dali nós vamos iniciar o processo de junção. Esse é um que a galera sofre também. Eu sofro e acho que eu não sou o único. Mais pessoas provavelmente vão deixar uma mensagem aí falando um pouquinho dessa dificuldade. Mas vamos que vamos. Depois que nós centralizamos tudo ali, a parte da aba, nós vamos fazer essa junção aí do topo do boné com a aba. Pessoal, essa partezinha aqui eu utilizo essa é a ferramentinha que nós geralmente colocamos para abrir costura. Eu uso ela para poder saber onde que está o final da base da aba com o tecido. E ela também me serve de guia na hora da costura. Eu vou bem de leve, bem calmo,
usando ela de base. Na hora que eu vou começar a costura, eu faço um risco, e bem nesse risco é por onde eu vou fazer a costura. Isso tem me ajudado bastante, não é de hoje. Eu sempre utilizo essa técnica porque eu tinha muita dificuldade de conseguir encontrar, porque ficava sempre um espaço muito grande entre a aba e a costura. Então, esse meio aí conseguiu essa ideia, enfim, me ajudou bastante. E desde então eu só consigo fazer se for dentro desse formato. Acredito que possa contribuir com vocês também. Uma dica, e sempre naquela, fazendo na calma, no seu tempo, porque as coisas vão fluindo assim, e com o passar do tempo vocês vão tendo uma maior tranquilidade. Então, pessoal, eles vão ficar nessa vertente, ok? Mostrei para vocês a base da costura, então vamos ver aqui embaixo, aqui, ó. Nós viemos daqui, aqui de baixo, percorremos esse caminho todinho. Finalizamos até aqui nesse cantinho. O mesmo eu repliquei para o outro lado, certo? Então aqui, pessoal, nós já temos quase o nosso cap pronto, temos 80% pronto. Agora nós vamos na base aqui do fecho dele. Um adendo aqui, a gente pode ser que a gente coloque uma costura nesse cantinho. Geralmente os bonés aí também vêm, né? Vamos ver se a gente lança aí. Ou não, para poder facilitar e, enfim, deixar um vídeo não tão longo aí para vocês. E na base de dentro, depois que nós fizemos a costura aqui, eu fiz uns recortes, vocês podem ver aqui, ó, para poder a carneira subir e dar um caimento melhor. Vocês vão dar uma olhada que é um cap bem desconstruído mesmo, ó, bem molinho, estileira. Vamos entrar na finalização mesmo. Ó, daquele trecho da carneira, eu cortei ela uma parte, dobrei aqui para dentro e fiz uma costura, ok? Então ela vai ficar nesse formato, carneirinha aberta, depois a gente esconde ela, que é onde eu coloco essa partezinha aqui do nosso ajuste, ok? Vou fazer a costura nela, e a mesma coisa vai ser feita do outro lado com essa partezinha aqui. Então eu já vou trazer ela pronta aí para você. Ok. Aqui então não pode ir. Finalizamos com aquele fechinho na parte de trás. Ação visual. Aqui um fechozinho duplo. Claro, você tem opções. Se você não quiser colocar esse, eu tinha um outro aqui que agora tá no meio da bagunça aqui, eu não vou conseguir pegar ele para mostrar. Mas seria uma outra opção, que é aquele de cordinha, fica muito legal também. Mas para facilitar, eu já tinha esse aqui fácil. Então agora é a hora da verdade. Vamos colocar na cabeça e ver como ficou. Pessoal, e o nosso bonezinho tá finalizado. Nosso 3 painéis, dá só uma olhada. O caimento dele como é que fica. Bem legal, bem leve. Ok? Nós usamos os materiais aqui sem a entretela. E já eram materiais bem levinhos, bem maleáveis. Então ficou um lance bacana assim da gente estar usando. Se você gostou, acompanhou a gente até o final, deixa um like aí, é uma forma efetiva de você contribuir com a gente. Se inscreve, ok? Deixa aí um comentário pra gente se você tentou replicar, se você achou interessante, se você vai fazer, que é muito importante para nós esse feedback. Se você quer garantir os nossos moldes, no link na descrição, você vai direto pro nosso site e você pode adquirir por lá, beleza? E para finalizar, eu vou deixar um videozinho rápido aí no final, só mostrando o bonezinho para vocês aí, beleza? Então, logo logo nós estamos de volta.